maioria das forças-tarefas móveis não estão conectadas entre si de forma alguma e, muitas vezes, nem sequer estão cientes da existência uma da outra. Mas se você se aprofundar no assunto, vai realmente ser convencido do exato oposto, que todas estão entrelaçadas. Particularmente inacessíveis para os outros são os membros da Mão Direita Vermelha, ou Alpha 1. Eles obedecem exclusivamente ao Conselho O5 e são empregados apenas em raras ocasiões para trabalhar com objetos ultra-secretos, como o SCP-5008. Este objeto é uma máquina capaz de salvaguardar sujeitos e é capaz de pensar com base em vários conceitos, emoções e instintos. A Alpha 1 garante que as informações sobre este objeto não saiam das paredes da Fundação. Nesse caso, os soldados controlariam o vazamento de informações por meio da eliminação física de quem estiver com elas. Nas horas vagas, fora de operações, os membros do grupo ficam envolvidos em outras atividades também não disponíveis para nenhum outro agente. Por exemplo, eles escoltam os 13 membros do Conselho O5, bem como seus assistentes. Portanto, o processo de seleção para a Mão Direita Vermelha é realizado com muita cautela e a menor falha é punível com morte. Os combatentes Alpha 1 encontram-se em uma posição particularmente difícil quando um dos membros do Conselho O5 é ameaçado pelos outros. A alta administração pode ter uma morte excepcionalmente violenta, uma vez que são constantemente nutridos pelo SCP-006. Esta é uma fonte anômala da juventude eterna. Localizada a pouco mais de 50 quilômetros de Astrakhan, na Rússia. Apesar disso, os membros do Conselho podem ser condenados à morte se violarem alguma de várias regras, em especial as que dizem respeito à manutenção de objetos anômalos. Neste caso, enviam assassinos atrás do membro do Conselho e uma nova pessoa tomará sua cadeira, que recebe o número de série correspondente, de 1 a 13. Os agentes da Mão Vermelha particularmente não gostam desses momentos. Afinal, eles têm que escolher se devem obedecer à decisão do Conselho ou proteger seu antigo líder. A Força-Tarefa Móvel Alpha 9, Última Esperança, foi criada durante um dos momentos mais estressantes da história da Fundação. A iniciativa veio da 10ª membra do Conselho O5. Ela queria usar SCPs humanoides anômalos para realizar várias missões de combate da Fundação. Muitos líderes eram contra, então houve uma votação sobre a questão. Antes de falar sobre Alpha 9, a 10 já havia criado um grupo experimental chamado Ômega 7, que consistia de 10 a 20 agentes, um líder da equipe e 2 humanoides anômalos. O primeiro era SCP-076-2, mais conhecido como Abel, e o segundo era SCP-105, cujo nome verdadeiro é Iris Thompson. Não houve problemas com a segunda anomalia. Iris, usando a câmera SCP-105-B, é capaz de reproduzir imagens nas quais a área fotografada é exibida em tempo real. Além disso, Iris pode enfiar a mão na foto e interagir com os objetos dela. Ela mostrou lealdade e confiabilidade. Abel, porém, saiu do controle. Ele arrancou sua coleira de contenção e começou a destruir tudo ao redor. Para neutralizá-lo, foi necessário usar ogivas nucleares e destruir a área de contenção 25. Por causa de tudo isso, o Conselho 5 queria realmente banir o Alpha 9 e condenar a 10, uma vez que o desenvolvimento futuro do projeto envolveria o uso de um número muito maior de humanoides anômalos. Mas depois de muita persuasão, 10 conseguiu conquistar a maioria dos conselheiros O5. Como resultado, apenas o 12 votou contra o Alpha 9 e a 10. O resto se absteve ou votou a favor. Os combatentes da Direita Vermelha não estavam presentes na reunião, mas entenderam a decisão. Eles respiraram um suspiro de alívio e continuaram seu trabalho de rotina. A Força-Tarefa Alpha 9 entrou em vigor e começou a interagir com outros grupos. Juntamente com a Força-Tarefa Móvel Beta 7 Mass Haters, eles participaram da Operação Camp Granada. Beta 7 lida principalmente com anomalias que representam perigo químico, radioativo ou biológico. Os grupos Lambda 2, Beta 5 e Nu 7 também participaram da Operação Camp Granada, mas vou falar mais sobre eles outra hora, quando eu puder obter mais informações sobre essas forças-tarefas. Esta operação foi realizada no Happy Acres Youth Camp, localizada em Wyoming, Estados Unidos, onde houve um surto de SCP-008, uma praga zumbi causada por um prion anômalo. Quando os primeiros sintomas foram relatados, as pessoas responsáveis notificaram o grupo Beta 7. Os agentes tomaram as medidas apropriadas para isolar o território.
Mas desta vez lidar com a peste zumbi não estava simples, pois ela havia sido modificada. Anteriormente, nenhum dos agentes da fundação tinha visto essa coisa, então reforços foram necessários. Primeiro, o grupo Babás, ou Beta 5, chegou, composto por 42 agentes. O Alpha 9 naquela época era composto apenas pela Iris Thompson, ou seja, SCP-105. Sua parceira era a agente Andrea S. Adams, da Lambda 2. Essas garotas fizeram mais coisas do que todos os outros agentes juntos. Ah, sim, quase esqueci de te dizer o que é tão notável sobre a nova variante da peste zumbi. Geralmente, os infectados com SCP-008 são lentos, desajeitados e incapazes de realizar movimentos complexos. E a infecção ocorre através de fluidos corporais, de membranas mucosas expostas. Contudo, aqueles infectados com SCP-008-E podem ter arrastado suas vítimas para fora de suas barracas de turista e devorado-as em algum lugar isolado. Indivíduos infectados comuns consumiriam a vítima imediatamente no local, mas isso está longe de ser o aspecto mais peculiar. O maior perigo está na habilidade de brotamento. Dos zumbis surgem clones completamente idênticos que se desconectam do original, e assim seu exército rapidamente cresceu para vários milhares. O maior prejuízo durante a operação foi causado pela Iris Anômala, bem como pela agente humana e não anômala Adams. Ela estava equipada com vários objetos anômalos, cujos números eu ainda não fui capaz de descobrir. Mas entre eles havia um escudo anômalo, semelhante ao do Capitão América. Com ele, Adams podia repelir zumbis com um poder tão incrível que até podia jogar boliche com eles. Cada zumbi jogado para trás pelo escudo rolava em cambalhotas como uma bola e derrubava outros zumbis como se fossem pinos. A segunda arma anômala era uma pistola, com uma velocidade alucinante, disparava balas que sempre atingiam o alvo, sem a necessidade de mirar. Todos os funcionários envolvidos na operação, em um primeiro momento, perceberam as contribuições significativas do Alpha 9. Mas, com base em uma carta interceptada, é seguro afirmar que o surto não foi acidental. Um cubo de aço com uma fechadura e um temporizador foi encontrado em uma caverna perto da base. Dentro havia restos de carne crua, bem como marcas de garras. Amostras mostraram que a carne continha SCP-008. Isso significa que alguém pôs ali a caixa com os prions infecciosos. Uma análise mais aprofundada do prion, ou prião, mostrou que ele também fora artificialmente modificado. Havia um nanorobô feedback conectado aos prions, que impedia que o cérebro e o sistema digestivo dos infectados fossem destruídos. Os indivíduos infectados comuns comem suas vítimas em vão, já que seu trato gastrointestinal não funciona e é incapaz de digerir alimentos. Mas, nos portadores do SCP-008-E, os novos clones nascem do biomaterial consumido, que posteriormente se desconecta deles. Inicialmente, os funcionários da Fundação pensaram que tinha sido obra da Insurgência do Caos ou da Coalizão Oculta Global, mas eles não possuem a motivação ou capacidades apropriadas. Muito provavelmente, isto foi feito pela própria Fundação. O fato é que, justamente na mesma época, a audiência sobre a Alpha 9 e a Membra 10 estava acontecendo. Para provar a capacidade de combate da Alpha 9, a 10 ou outros membros do Conselho O5 deliberadamente criaram o SCP-008-E e desencadearam um surto em massa. Afinal, foi a Operação Camp Granada que poderia ter feito muitos membros do Conselho O5 mudarem de ideia em seus votos. Mas acredito que a Força Tarefa Alpha 1 esteve envolvida. Como eu disse no início, a Mão Vermelha não estava interessada em mudar a liderança. Alguns deles trabalhavam com a 10, e o assassinato da 10 poderia resultar na morte de muitos agentes da Alpha 1. Embora os combatentes não tenham saudado o surgimento da Alpha 9, eles criaram todas as condições para o Conselho preservar o projeto da 10. E eles fizeram isso com a Beta 7. Esses agentes, em virtude de seus deveres oficiais, têm acesso a todas as anomalias biologicamente infecciosas. Eles podem muito bem ter obtido amostras para seus colegas mais privilegiados. Outras forças-tarefas, mesmo suspeitando de funcionários da Fundação e de estarem envolvidos no surto, não entregaram ninguém. Eles perceberam que esta provocação mostrou a necessidade da Alpha 9 e seu poder. A Força-Tarefa Gama 5, a Ranks Vermelhos, também se juntou a esta conspiração. À primeira vista, pode parecer que esse grupo não teve nada a ver com isso. Mas a questão é, eu acredito que eles violaram procedimentos de contenção.
De acordo com esses protocolos, cada grupo é ativado após o código de resposta de contenção correspondente. Consiste no número da área onde a ameaça se originou. O último indicador é mostrado com alguma cor que define a força-tarefa necessária. Quando os primeiros sinais do SCP-008 apareceram, a classe verde foi ativada, acionando o alerta da FTM Beta 7. A Beta 5 chegou como reforço. Quando o número de zumbis aumentou, a ameaça adquiriu adicionalmente uma cor branca. E os Nu 7s substituíram a Beta 5. No início, acreditava-se que apenas crianças e funcionários da base tinham sido infectados. Mas então descobriu-se que aqueles que acidentalmente vagavam pela área também se tornaram zumbis. Isso significa que o risco de o caso chegar ao público era alto. Entre os turistas perdidos, poderia haver sobreviventes espalhando informações fora da zona de isolamento. Para lidar com as consequências da divulgação pública das anomalias, geralmente o Grupo Gama 5 é chamado, mas eles não foram notificados. Mais precisamente, como acredito, o sinal foi recebido, mas os arranques vermelhos não reagiram a ele. Neste caso, o sinal correspondente deve ir para o Departamento de Desinformação, que é supervisionado pela assistente do 11. Acredito que, durante a reunião do Conselho sobre a Alpha 9, o 11 tenha recebido um relatório de um vazamento de informações sobre a Operação Camp Granada. 11 percebeu que essa questão era de maior prioridade para ele do que votar na 10 em seu projeto. Portanto, ele silenciosamente mudou seu voto de contra para abster-se. Os líderes da Gama 5, posteriormente, prepararam relatórios falsos, indicando erros técnicos que supostamente os impediram de receber o sinal e responder corretamente. Isto é mais parecido com algum tipo de conspiração operacional contra o Conselho O5. A Gama 5 também está associada ao membro do Conselho O5-7 e está envolvido no projeto Heimdall, que também tem sua própria conspiração interna. Isso é embasado por informações um tanto contraditórias sobre o 7. Alguns documentos indicam que esta é uma mulher acima do peso e de aparência asiática, enquanto em outros o 7 é descrito como um homem alto e magro com cabelos grisalhos na cabeça. Em relação à Gama 5 é a mesma história. Em alguns documentos eles são chamados de arranques vermelhos, em outros eles estão do nosso lado, senhor. Ainda assim, dado que a Gama 5 está envolvida com desinformação, tais contradições não surpreendem. Mas por que há uma confusão tão grande sobre o 7? Vale a pena refletirmos. Uma conversa secreta entre o O5-7 e o general William Pendergast menciona o projeto Heimdall. Neste diálogo, o 7 pede a Pendergast que envie um pedido de permissão para estudar atividades extraterrestres. Supostamente, este projeto prepararia a Terra para uma possível invasão de civilizações extraterrestres altamente desenvolvidas. O 7 poderia ter feito isso por iniciativa própria, mas ele pediu a Pendergast apenas para desviar a suspeita de si mesmo. O projeto Heimdall é apenas um disfarce para o 7 poder, através de Pendergast, controlar os grupos Gama 5 e Iota 10, mais conhecidos como Malditos Federais. Ao mesmo tempo, seu comando fica encoberto do resto dos membros do Conselho. A Iota 10 se empenha para se infiltrar em agências policiais e interceptar informações sobre objetos SCP. Juntamente com a Gama 5, em caso de ataques extraterrestres, eles devem distrair a mídia mundial e os serviços especiais. Mas parece que, no caso de uma invasão em larga escala, é improvável que seja possível esconder qualquer coisa da humanidade. Tais medidas seriam simplesmente inúteis. Na verdade, o 7 contribuiu para a Operação Camp Granada. Na votação pela Alpha 9, a 7 inicialmente votou contra, de modo a não levantar suspeitas. Mas a julgar pela transcrição da reunião, que captou inclusive as expressões dos rostos, a 7 ficou visivelmente satisfeita quando todos começaram a mudar os votos de contra para a favor ou abster-se. E a 7 que falou com Pendergast é apenas uma assistente da verdadeira 7. Por razões de segurança, os membros do Conselho O5 adquirem um grande número de assistentes. Como resultado, os funcionários subordinados praticamente não sabem quem é quem, embora seja possível que tenha simplesmente sido um dos 7 anteriores, pois todas as datas nos documentos foram excluídas. Ou o 7 tem a habilidade de mudar seu corpo. Essa habilidade foi observada entre os 7 anteriores. Muitos conselheiros se referem a 7 como parômetro. Acredita-se que, se ela tomar o lado de alguém, então ela sabe de alguma coisa. A 7 provavelmente sabia que a criação do projeto Alpha 9 e o uso de humanoides anômalos só beneficiariam a Fundação. Quando a 10 pediu votos a favor, a 7 respondeu com dúvidas.
Após a partida da 10, a 7 reuniu as melhores forças-tarefas móveis sob seu guarda-chuva, forçando-as a agir contra o Conselho O5. O papel da Iota 10 nesta conspiração não é completamente desconhecido. Talvez eles só estivessem lá para desviar a atenção, mas eu comecei a desvendar essa bagunça. E se você quiser saber mais sobre as forças-tarefas móveis da Fundação, deixe-me saber nos comentários.